Você está sendo enganado sobre o MCP. Todo mundo está dizendo que você precisa implementar o Model Context Protocol nos seus projetos de IA, que é o futuro e que vai revolucionar tudo. Mas e se eu te disser que para a maioria dos usuários de NHN isso é completamente desnecessário? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou te mostrar o porquê eu estou ignorando completamente o maior hype de IA de 2025. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa primeiro vir aqui para a tela do meu computador, certo? Para eu te falar o que é MCP. Eu sei que você já ouviu isso de muita gente já tentou te explicar, mas muita gente te falou inverdades, vamos dizer assim. Então eu vou aqui dar uma explicação rápida sobre o MCP e depois eu vou te dizer o porquê você não precisa implementar isso nos seus projetos de IA. Beleza? Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, eu tava um pouco sumido aqui do YouTube, faz 4 meses que eu não posto vídeo. Inclusive, a aparência ali nos últimos vídeos eu já não tava muito legal, né? Mas beleza, vamos lá. Eu vou falar sobre o MCP aqui hoje. Pretendo voltar aqui a constâncias dos vídeos nesse canal, tá? Trazendo conteúdo de verdade, conteúdo que soma aí na vida de vocês, tá? Então, beleza. Para explicação aqui eu vou utilizar o TLDraw para eu poder desenhar e explicar. O que é o MCP, o famoso Model Context Protocol, certo? O MCP, Model Context Protocol, ele é um protocolo, tá? E o que são protocolos? Normalmente, aqui no ramo de tecnologia, que é o ramo que a gente atua, as tecnologias são criadas, certo? E aí cada empresa, cada usuário, cada desenvolvedor começa a implementar em cima daquela tecnologia e eles normalmente vão implementando do seu jeito, certo? Um protocolo, quando a gente fala na tecnologia, ela vem para estabelecer regras. Então, tipo assim, um protocolo de comunicação. Ó, esse protocolo aqui, ele diz como a comunicação acontece, entendeu? E aí todo mundo que adere a esse protocolo começa a desenvolver em cima ali do protocolo, entendeu? Então fica muito mais fácil interligar as coisas, porque eu posso simplesmente desenvolver e plugar em vários lugares, beleza? Então isso é um protocolo. E o protocolo em questão que a gente vai estar falando hoje é o protocolo Model Context, o contexto do modelo, certo? É este o protocolo. Então vamos lá, como que funcionava antes do Model Context Protocol, tá? O acionamento de ferramentas, beleza? E esse acionamento não mudou, tá? Só para te informar. Mas como que ele funcionava? Por exemplo, eu vou dar vou falar aqui sobre o NHN, que é o que nós utilizamos, tá? Então fica mais fácil de vocês entender. Eu tinha lá um AI Agent dentro do meu NHN, beleza? Nesse AI Agent, o que eu fazia? Eu plugava tools nele, beleza? Então eu plugava, por exemplo, o Get Events do Google Calendar, beleza? Para ele obter os eventos do Google Calendar. Belezinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava e plugava aqui a minha tool de Get Events do Google Calendar. Eu plugava também a tool de Create Events do Google Calendar. Create Events, Event do Google Calendar, beleza? E aí, quando eu queria utilizar essa tool, certo? O meu AI Agent, ele recebia o esquema, que são os parâmetros, né, que precisa para ativação dessa tool. Normalmente para o Get Events a gente tem o Start e o End Time, certo? E do Create algumas informações e de dados do usuário, quando que é esse evento e coisas do tipo. E nós fazíamos o quê? Colocava para a IA responder essas informações ali para a gente, lá com o From AI, isso dentro do NHN. Por baixo dos panos ali, o que acontecia? O LangChain, que é o que o AI Agent do NHN trabalha, montava ali a tool e formatava ela para o formato que o seu LLM, se for OpenAI, se for Anthropic ou o que for,
ele espera receber o esquema das tools, tá? Então ele montava isso num formato de JSON e enviava junto com a requisição, certo? Que era feita ali para, olá, quero saber quais são os eventos do meu calendário do dia de hoje, beleza? Isso aí você já utiliza, você já sabe como que funciona. Então, beleza, você desenvolveu, por exemplo, a tool GetEvents ali dentro do seu AI Agent. Se você quisesse, por exemplo, utilizar esse GetEvent, esse CreateEvent em outro lugar, tá? Se você quisesse utilizar, por exemplo, no seu cursor, no seu Windsurf, ou até mesmo no seu Cloud Desktop aqui instalado, tá? Você precisaria desenvolver essa tool para essas ferramentas, certo? Pensando nisso, nessas coisas, a Anthropic, lá no final de 2024, criou o MCP, certo? E deixou ele open source, para você poder utilizá-lo open source. E o que é, de fato, o MCP? Tá? Ele é um protocolo, certo? Que padroniza a comunicação do contexto do modelo, do Model Context, certo? Então, ele vai padronizar não só as chamadas de função, mas ele também tem alguns outros recursos, como prompt e outras coisas que ele também ali padroniza dentro desse protocolo, beleza? Mas o que vem ao caso aqui pra gente, e é o que mais hypou, no caso são as tools, né? Que o pessoal, meu Deus, o MCP, ele tem o acionamento mais inteligente de tools e não sei o que, papá. Não, pessoal, não é isso, tá? O MCP, por si só, ele não pensa, ele não melhora o acionamento das tools, ele não melhora as descrições das tools, ele não faz nada sozinho, tá? Ele é simplesmente um protocolo. E o que esse protocolo tem? Ele tem um client e um server. Por isso que você vê tanto pessoal falando sobre MCP servers, tá? Que aí você tem servidores MCP para Supabase, servidor MCP que utiliza o Puppeteer, por exemplo, e executa coisas ali dentro do navegador. E isso, cara, brilha os olhos, isso é incrível. Sim, é incrível, tá? Mas isso são os servidores, alguém foi lá e codou, certo? Essa integração, por exemplo, com o Puppeteer, que o acionamento de uma tool, certo? Ele abre o navegador, entra no site e acessa aquele site ali, tira uma screenshot ou o que for, beleza? Então alguém precisou ir lá em código e codar este MCP Server, tá? E esse MCP Server, ele trabalha com o protocolo MCP, se comunica com o MCP Client, que pode ser um Cloud, um cursor, um Windsurf, se eu não me engano o GPT também liberou isso agora ali dentro do seu chat, né? Então, basicamente é isso que esses MCP servers fazem e o que o protocolo MCP estabelece. É o formato de comunicação, tá? Então agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui nesse detalhe sobre MCP, tá? Essa explicação foi bem rasa sobre como funcionava, sobre o que é o protocolo, e agora eu quero falar como ele funciona de verdade, beleza? Show de bola! Eu falei então que se você quisesse usar essa tool de GetEvent aqui, ou de CreateEvent, que você tinha lá dentro do seu NHN, né? Você quisesse utilizar ele em outra ferramenta, você precisaria criar ela. O NHN, ele é um plus pra gente, tá? Porque o NHN, ele é uma ferramenta onde nós criamos workflows, a gente cria, orquestra workflows, beleza? E consegue acionar ele por webhook, colocar para AI agents acionar. Então, essa tool aqui tem o Node, né, lá do Google Calendar, e aí você consegue já selecionar direto o GetEvents, mas você poderia, por exemplo, dentro do NHN ter criado isso no formato antigo ali, utilizando a própria API do Google, ou ter feito até inclusive uma comunicação com uma API de terceiro que só você tem, não existe ainda com o NHN, e você gostaria de ter acesso a ela em outro lugar. Você precisaria desenvolver ela nesse outro lugar para utilizar, certo? Inclusive com IA, beleza?
por exemplo, nos GPTs. Os GPTs também têm chamadas de funções de API externas. Você precisaria desenvolver lá dentro como que é aquela chamada de API. Então, o Model Context Protocol, ele veio aqui para fazer o seguinte, segmentar em duas partes, beleza? Ele vai segmentar a parte que é os clients, beleza? Clients. E ele vai segmentar a outra parte que é os servers, tá? Quem são os clients e quem são os servers, Gabriel? Vamos lá. Os clients são as aplicações, os aplicativos, tá? Como Cursor, Cloud, Desktop, Windsurf, certo? Então vamos lá. Temos o Cursor. Eu vou desenhando aqui de fato para vocês, tá? Para ficar um pouco mais contextualizado e fácil de entender. Então a gente tem o Cursor, tem o Cloud Desktop, tem o Windsurf, tem, por exemplo, o GPT agora que permite você acionar com o MCP Server, tá? E agora também o NHN que lançou para a gente o nosso MCP Client oficial, tá? Então, a gente também tem o NHN aqui nessa lista, beleza? De clientes, de clientes, tá? De clientes MCP, beleza? Então, deixa eu colocar aqui. Esses são os clients. Esses são as pessoas que querem utilizar as tools, por exemplo, querem utilizar os serviços do MCP, que estão se comunicando com o MCP. E quais são os servers do MCP, tá? Se você ir lá na página do GitHub oficial deles, eles vão te mostrar que você pode subir vários servidores MCPs, tanto oficiais que eles criaram, certo? Como o do Puppeteer, como alguns outros lá que eu não me recordo agora. E também tem os MCP servers da comunidade, como o do Google Calendar, que eu vou chamar aqui de GCal, como deixa eu pensar uma outra aqui, o do Brave lá, do navegador para buscas. Tem alguns outros, tá? Não vou me focar muito nos nomes aqui, porque não é o objetivo. Então, vou colocar aqui, GCal e Brave, são os MCP servers, tá? E esses MCP servers, eles têm tools conectadas a eles, né? Tem tools que eles podem executar, tá? Então, por exemplo, do Google Calendar vai ter o Get Event. Eu vou chamar só de GE aqui para ficar mais fácil, tá? Para ser pequeno aqui. Então, por exemplo, o GCal vai ter algumas tools plugadas a ele, como também o Brave vai ter essas tools plugadas a ele, tá? Então, essas tools foi alguém que desenvolveu com código, tá? Essa pessoa foi lá, desenvolveu com código, SE aqui ó, de Search, por exemplo, desenvolveu com código essas tools e liberou nos MCP, peraí. A pessoa desenvolveu com código essa tool e liberou, tá? Lá na comunidade para você, por exemplo, rodar um comando no seu computador e subir esse servidor MCP, tá? Então, esse servidor que você sobe com aquele comando npx alguma coisa, ele é basicamente um código em alguma das linguagens permitidas, por exemplo, npx é para JavaScript, para quem fez em TypeScript ali, JavaScript. Tem o VX, se eu não me engano, que é para quem desenvolveu em Python. Então, tipo assim, você pode subir esses servers na sua máquina ou no seu servidor, tá? Para começar a utilizar isso e comunicar dessa forma. Com o quê? O seu cliente, quando ele precisa utilizar, tá? Ele vem aqui e conversa com o server. Então, o MCP, o protocolo MCP, cara, ele é o que padroniza essa conversa, tá? Entre cliente e servidor, tá? E também padroniza ter o cliente e ter o servidor. Então, o NHN, agora com o nó lá de cliente MCP, ele pode se comunicar
por cima do protocolo MCP com os servers. E inclusive o NHN agora também tem o MCP Server. Então ele pode estar aqui e você pode criar servidores MCP, certo? E expor eles com o NHN e pode utilizar no cursor, no cloud, tá? No Windsurf, no GPT e até mesmo dentro do NHN, tá? E agora que entra o ponto que eu queria falar para vocês sobre não faz sentido e estão te falando mentiras, beleza? Eu tenho visto muitos vídeos, desde quando era o MCP lá da comunidade e agora com o MCP nativo do NHN, o pessoal indo lá no NHN, criando aqui um MCP Trigger, tá? Plugando aqui as tools, beleza? Indo também aqui mesmo no NHN, conectando esse próprio MCP que você acabou, certo, de criar. Então vamos lá, eu vou pegar e aqui daqui a pouco eu vou dar uma dica bem interessante, tá? Sobre essa comunicação aqui. Criando aqui também conectando internamente, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho aqui o MCP, eu vou colocar a calculator aqui, ó, calculator. E aí eles vêm e coloca aqui dentro também do próprio NHN, tá? Dentro do próprio NHN, o MCP client que se conecta ali no calculator, tá? Do MCP server. Tá, Gabriel, então o que tá de errado aqui? Tem alguma coisa errada? Cara, teoricamente não tem nada de errado você fazer isso, tá bom? Mas a grande mentira é, Gabriel, a utilização da Tool Calculator aqui, utilizando o MCP, ela é diferente, ela é melhorada porque eu estou utilizando o MCP? Não. Isso é uma grande mentira e eu tenho visto muito guruzinho falando sobre isso. Cara, não tem diferença nenhuma eu utilizar a Tool Calculator diretamente conectada aqui dentro, tá? Aqui dentro do meu AI Agent, beleza? Sem utilizar o MCP. Estão fazendo do formato que utiliza o MCP para aproveitarem o hype, a onda e estão passando informação errada, porque o MCP por si só não traz nenhuma inteligência a mais para as suas chamadas de ferramentas. O MCP por si só não melhora o prompt que já existe dentro dessa Tool Calculator, falando como a descrição dela, né, como ela deve ser utilizada. Tá? O MCP por si só não inibe você de ter que explicar dentro do prompt, tá? Como que, para que é aquela tool ou como que funciona, quando deve chamar, tá? Ele não bota essa camada, essa inteligência que tem muita gente dizendo que coloca. Tem muita gente falando que por causa do MCP isso aqui tá mais inteligente. Não, isso é uma mentira, tá? Então, voltando ali ao que eu estava explicando, o MCP, ele é aqui ó, um protocolo que estabelece como que funciona os acionamentos das tools. Então vamos lá, agora vamos descer um pouquinho mais a fundo também no conteúdo. O que esse nó de MCP Client, tá? Ele faz para obter a Tool Calculator e inclusive executá-la quando o AI Agent precisa, tá? Beleza. Quando esse workflow aqui ele é acionado por uma operação de chat, tá? Quando você manda uma mensagem aqui para sua IA, o que acontece? Esse nó de MCP, por mais que ele não apareça como executado, ele se conecta via SSE, certo? Lá no servidor MCP, que no caso é esse aqui, beleza? Só que ele a princípio nem é executado aqui porque de fato ele não foi executado, tá? Por quê? Porque ele só abriu a conexão. Ele abriu a conexão, foi lá e o que ele faz quando ele abre a conexão? Ele recebe uma informação do server falando, ó, a minha URL de comunicação de receber mensagens é essa,
tá? E aí, esse client aqui, esse MCP client, ele vai lá e fala para o server, ah, beleza, server, então me lista aí quais as tools que você tem. Aí o server pega e lista, ó, eu tenho a calculator, tá? E aí, esse nozinho expõe para o agente, tá? A tool de calculator, mas ele expõe exatamente da mesma forma que se ela tivesse plugada diretamente aqui, beleza? Ele expõe exatamente no mesmo formato, tá? Então, beleza, agora a gente já sabe o que o MCP Client faz, tá? Como que é essa comunicação quando ele quer, quando o nó, quando o workflow aqui é acionado. Então, se eu falar quanto é 10 vezes isso aqui, menos isso, dividido por 15. Sei lá, nem vi o que eu estava digitando, tá? Show de bola! Ele executou aqui o meu MCP e falou que é aproximadamente 4.557, tá? Ele mandou aqui, ó, o cálculo para ser executado lá para Tool Calculator, tá? Via MCP. E se a gente olhar nas execuções, aqui, essa de produção aqui no caso, a Tool Calculator foi executada, ela recebeu a query aqui da conta e respondeu, tá? Como que isso aqui aconteceu, Gabriel? Beleza, quando o nó de MCP aqui, client, ele expõe para o AI Agent a tool, tá? Isso acontece ali por baixo dos panos do LangChain. Ele coloca uma função de callback, tá? E essa função de callback que ele coloca é uma função de quando for acionado essa tool, tá? Quando o AI Agent acionar essa tool, ele vai fazer uma chamada lá para o MCP Server, beleza? Pedindo o acionamento da tool. E aí, quando chegar o retorno do acionamento dessa tool, ele retorna, certo? Aqui para o AI Agent com a informação do acionamento da tool. Basicamente é isso que acontece ali por baixo dos panos. Aconteceu alguma coisa diferente do que aconteceria se o nó de calculator tivesse aqui? Não, não aconteceu nada de diferente, tá? Seria mais ou menos a mesma coisa, tirando o fato que esse acionamento da tool aconteceu por cima do protocolo MCP. Ele precisou mandar para o servidor executou a tool e gerou uma resposta. E já que eu estou falando sobre a chamada, o envio e a resposta, como que funciona no MCP esse SSE que tanto falam e que foi o que o NHN desenvolveu? Cara, o SSE, vamos lá, falando sobre o protocolo MCP, né, o MCP, e falando também sobre SSE. Não foi o MCP que criou o SSE, tá? SSE, ele é Server Send Events, tá? Basicamente a abreviação de Server Send Events. Então isso aqui significa que o servidor envia eventos. Então, como que acontece essa comunicação do servidor envia eventos? Um cliente, então aqui um cliente, tá? Ele precisa se comunicar com o servidor e precisa receber eventos desse servidor, tá? Esse cliente aqui, ó, o Gabriel, vou chamar ele. Então, ele vai pegar esse servidor, ele é um servidor SSE, né? Se fosse um outro tipo de servidor não funcionaria, eu tô falando aqui de SSE. Então, aqui eu tenho um server, um SSE, né? Um server SSE. Esse cliente aqui, Gabriel, ele vai fazer uma requisição GET, tá? Vai fazer uma... Lembra do HTTP, do nó de HTTP, que você seleciona GET? Então, esse cliente aqui, ele vai fazer uma requisição GET, tá? Só que o tipo dessa requisição que ele vai enviar é text string, beleza? Então, ele vai fazer uma requisição GET lá pro SSE Serve, tá? Do tipo text barra event-string. Então, é essa a comunicação que ele vai chamar lá para esse servidor. Se você já utilizou, tá, o nó de HTTP request, e se você usou o NHN, você com certeza já utilizou, você sabe que quando você está utilizando o GET é que você quer obter alguma informação lá de dentro do servidor,
certo? Então você quer, servidor, preciso disso. E o servidor te responde isso de volta, tá? Então servidor, preciso disso, o servidor responde isso aqui de volta para você. Agora, o formato Text Event String, ele funciona um pouco diferente desse GET que a gente está acostumado de fazer. Esse formato aqui, ele vai abrir uma conexão, tá? Então, ele vai ficar sempre aberto. Ó, servidor, fiz um GET aqui, tá? Então, é como se abrisse um túnel. Por quê? Esse GET não vai ser respondido de imediatamente com a resposta que o cliente solicitou. Ele vai, abriu esse text event string, ele vai começar a receber de volta comunicação do servidor, mensagens do servidor, tá? E ele só recebe a partir de agora, por esse caminho aqui, vamos chamar por esse túnel que ele abriu, ele só recebe comunicação. Então ele só recebe mensagens ali do servidor. E quando a gente está falando do protocolo MCP, a primeira mensagem que o cliente que solicitou a abertura ali do evento de string lá para o server SSE recebe é a URL aonde ele deve enviar as mensagens junto com o seu Session ID, tá? Então o servidor aqui ele fala pro cliente por essa conexão aqui que vai se manter aberta, fala assim, ó, se você quiser se comunicar comigo agora, você não pode enviar por essa conexão aqui. Agora só quem fala por ela sou eu. Sou o servidor. Só eu vou te mandar coisas aqui, tá? Enquanto você ou eu não fechar essa conexão vai se manter aberta e só eu falo com você. É igual o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Você abriu lá no YouTube o meu vídeo e só eu estou falando com você. Você só está recebendo informação minha. Tá? Se você quiser falar comigo aqui nesse vídeo, de acordo com o contexto que a gente está conversando aqui agora, você vai fazer o quê? Digitar um comentário. Inclusive, se tiver alguma dúvida, aproveita esse tempo e digita aí o seu comentário, tá? Que aí eu vou ler e aí talvez eu te responda. Então vamos lá. Se você quiser se comunicar comigo agora, assim que você abriu esse evento, tá, de text string, que é o vídeo que eu tô te passando informações agora, só o servidor vai estar falando com o cliente. E a primeira mensagem é, cliente, se você quiser me mandar uma mensagem agora, você vai ter que fazer um post, tá? Para essa URL, que normalmente é messages alguma coisa. Então, ele fala assim, ó, então se você quiser agora me mandar mensagem, você vai ter que fazer um post para, normalmente é /messages, lá o endereço do servidor /messages, e aí ele coloca o Session ID, né? Então ele coloca lá o Session ID para a pessoa, para pessoa não, né? Para o cliente conseguir se comunicar ali com o servidor, tá? Então a comunicação não acontece mais no mesmo caminho, o cliente tem que abrir outra comunicação. E aí o servidor, por esse túnel aberto aqui, ó, ele começa a se comunicar, ele responde, certo? Falando sobre qual que é a URL, e aí o cliente Gabriel, por exemplo, ele quer perguntar, servidor, quais são as tools que você tem aí, tá? Quais são as tools que você tem disponível para eu utilizar? Ele pergunta por esse post de messages aqui. Então o servidor, quando ele for responder, ele vai responder por onde? Por essa conexão aqui já aberta, tá? Então ele vem aqui, ó, e responde por aqui, ó, eu tenho essas tools, a Tool Calculator, por exemplo. Quando o cliente Gabriel precisa executar a Tool Calculator, ele vem aqui e faz outro post, tá? Então ele vem, faz outro post, falando, servidor, executa aí para mim agora a Tool Calculator com esses parâmetros aqui. O servidor, nessa chamada post aqui, ele só responde 204 aceito, 202 aceito. Acho que é 202 aceito, tá? Ele responde o status 202, aceitei a sua mensagem, mas a resposta do cálculo vai pelo túnel, entendeu? Vai aqui pelo text event string. Então vai aqui por essa string. Então é isso que acontece, tá? Esse é o protocolo, esse é o protocolo não, né? Esse aqui é o SSE, só o servidor envia eventos. O MCP, ele
consegue se comunicar por SSE também, além do outro formato lá que é o STD-IO. Então, o que acontece aqui? O cliente se conecta com o servidor com o SSE, com o GET, lá no endereço de SSE do servidor. A partir daí, só o servidor fala por aquela camada e depois o cliente, se ele quiser executar, listar tools e alguma coisa, ele precisa ficar abrindo conexões, enviando mensagens posts, no caso, para o servidor que vai responder pelo túnel, ali, pela string que já está aberta lá com o cliente. Beleza? Perfeito. Então agora a gente já sabe o que é de fato o MCP. O MCP ele não coloca uma inteligência nenhuma em cima das suas tools, tá? O MCP ele é uma forma de você conseguir compartilhar as suas tools. Se você criou um MCP server, você consegue compartilhar entre vários clientes que pode utilizar. E os clientes são o Cursor, Cloud, o Windsurf, GPT, o NHN também é um cliente. Tá? E antigamente, né? Parece que eu tô falando há tanto tempo, mas antes do lançamento do MCP Server dentro do NHN, para você ter um MCP Server, você precisava desenvolver ele, codar, escrever código, entendeu? Agora você pode criar o seu servidor MCP dentro do NHN. Tá? E aí, o que o pessoal vende para você na internet é que você vai criar o seu servidor dentro do NHN para usar dentro do NHN. Só que isso não faz um pingo de sentido. E agora eu vou explicar o porquê também não faz sentido isso. Voltando aqui ao NHN. Quando, por exemplo, tá, você está usando a Tool Calculator aqui, essa Tool Calculator ela é acionada lá pelo LangChain como uma função, beleza? Aqui dentro do seu código mesmo. Então, o seu agente, ele recebe uma mensagem, ele já sabe quais as tools estão conectadas aqui, ele sobe isso lá para o modelo de linguagem processar com as tools. Quando ele recebe o acionamento da tool, ele por código aciona aqui a tool, tá? Isso que acontece ali por baixo dos panos. No formato que estão vendendo, e quando eu falo vendendo é falando, né? Estão te falando, ó, utiliza assim, você tem que usar MCP, é assim que usa, tá? Aqui na internet, o que acontece? Quando o AI Agent é acionado, esse fluxo é acionado, precisa acontecer uma chamada, tá? Lá para abrir a conexão com o seu server SSE. Só que o seu server SSE está dentro do seu NHN já, tá? E ele aciona uma tool que você poderia estar diretamente plugada aqui, entendeu? Então você está fazendo uma chamada o quê? Desnecessária. Você não precisava disso, tá? Você não precisava jogar para a internet para voltar a informação, sendo que essa informação já está internamente ali dentro do seu NHN, beleza? Então o primeiro ponto é esse. Quando a gente quer utilizar a tool, lembra, ele precisa fazer uma chamada também post, então já é mais uma chamada, e esperar ser respondido pelo get lá, pela string que foi aberta, certo? Então você está abrindo uma conexão ali, entre aspas, tá? Você está sobrecarregando a sua infraestrutura com uma coisa que você não precisava, entendeu? Você está colocando uma camada mais aí que não era necessária. Isso aqui não está trazendo inteligência alguma mais para o seu negócio, tá? Ah, Gabriel, mas é que eu quero deixar mais organizadinho. Ah, show de bola, pode usar. Se a sua infra está sobrando aí, você quer utilizar assim, manda ver. Mas saiba que não tem diferença nenhuma, tá bom? Outra coisa. Ah, Gabriel, eu vou utilizar aqui sim dentro do meu NHN, tá? Só que eu não queria jogar para a internet. Tem como? Tem como. Aqui, ó, a gente tem a URL externa, tá? Do nosso nó lá de webhook do NHN, tá? No meu caso aqui, eu só tenho um nó de webhook, então não subi um nó específico pro MCP, porque eu não tinha réplicas do webhook, tá? Mas se você tem réplicas, você precisa subir uma só pro MCP, vai colocar as suas configurações de Traefik, se usa Traefik,
para lá o /MCP. Se você usa o Cloudflare Tunnel, por exemplo, tem que criar um subdomínio ou um barra lá, apontando ali para aquele serviço do MCP, beleza? Que você criou. Bom, então essa aqui é a minha URL externa, tá? Então, inclusive, se eu pegar aqui, tá? Deixa eu abrir o meu navegador e abrir o inspecionar elemento para vocês. Se eu jogar essa URL que é a minha URL externa, aqui, deixa eu abrir o networking, tá? E tentar acessar, observem que eu já recebi um evento de retorno lá do meu MCP Server, tá? Falando qual que é o endpoint que eu preciso me conectar, no caso, me conectar não, enviar as mensagens, fazer os posts, tá? Então eu precisaria fazer os posts para o endpoint com esse session ID aqui que ele me passou, entendeu? Então basicamente é isso que acontece. Quando a gente abre essa conexão, ó, que ela foi do tipo GET, tá? É do tipo text event string, ela começa a me mandar coisas. Como eu não estou me comunicando aqui com ela, eu não vou receber mais informações. Mas basicamente esse é meu endereço externo, tá? Do webhook. Se você quiser utilizar internamente, tá? De uma forma mais simples, uma forma mais fácil, você pode simplesmente, sem enviar para a internet, tá? Fazer o seguinte, substituir o endereço, tá? Aqui, para o nome do serviço do seu webhook, tá? Então aqui, ó, seria o nome do serviço, tá? E tiraria aqui o HTTPS para HTTP. Tá, Gabriel, mas qual que é o nome do serviço? Vamos lá no seu portainer, tá? Esse aqui é a stack que eu estou utilizando, tá? Com o nome de PRD, mas ela nem é de produção. E aqui eu tenho o meu NHN PRD Webhook. Este é o nome do serviço, tá? Quando eu falo. É o nome do serviço da sua stack. Como eu só tenho uma réplica, isso aqui vai funcionar sem problema. Se eu tivesse mais que uma réplica, eu precisaria colocar o nome do serviço do meu webhook do MCP, que eu subi especificamente para o meu MCP, beleza? Jogo o nome aqui do serviço. Só assim vai funcionar? Não. Preciso colocar aqui a porta 5678, que é a porta do NHN. Como que eu sei que é essa porta? Se você vir aqui, ó, a configuração do Trafic, ela já fala qual que é a porta que você precisa mandar o tráfego, né, ali para o seu NHN webhook. Se eu utilizar nesse formato aqui, tá? É a mesma coisa que eu estivesse utilizando a URL mesmo, mas aqui eu não estou mandando para a internet, beleza? Então, Gabriel, vamos lá, quanto é 10x10? Gabriel, quero utilizar o MCP Server aqui, sei que não está colocando inteligência nenhuma mais, mas é porque eu quero centralizar tudo em um lugar. Eu vou usar essas tools com mesma credenciais, tudo, em outros vários AI Agents, e eu quero manter isso organizado, só venho aqui e seleciono de fato quais tools eu quero mandar para aquele AI Agent e vida que segue. Como você me recomenda usar? Beleza, utiliza aqui com a URL interna, que você não vai estar mandando o seu tráfego para fora para ele voltar, vai ser milissegundos mais rápidos, tá? Não vai estar passando pelo Trafic, vai estar indo direto ali no seu serviço do MCP Webhook. Show de bola? Então essa aqui é uma dica para você estar utilizando sem ter que mandar isso lá para fora, lá para a internet e voltar. Então você pode estar utilizando aqui o MCP dessa forma. E agora, voltando aqui na nossa explicação e o grande plus, cara, a coisa que de fato é a coisa mais legal da NHN ter lançado, tá? O MCP Server. A grande utilidade é o que eu vou te mostrar aqui agora. Show de bola! Exclui isso aqui, cara.
Isso aqui é só lorota, tá? Utilizar NHN, MCP Server, dentro ali do AI Agent, estando dentro do próprio NHN. Só lorota, tá bom? Vamos lá. MCP Server, qual que é a grande vantagem disso dentro do NHN? Vou ter o No Calculator aqui, tá? E vou usar ele como exemplo. Vou vir aqui, ó, na bendita da própria documentação do NHN. E ele me fala o seguinte: se eu quiser utilizar no cloud, eu posso utilizar desse formato aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o meu cloud, tá? Eu vou abrir o meu cloud. Eu vou lá em configurações. Eu vou vir aqui em Developer e vou editar essa configuração aqui, ó, de Model Context Protocol. Beleza? Eu vou abrir isso aqui com o Sublime, tá vazio, beleza? Eu vou dar um Ctrl V nessa informação que eu peguei aqui do NHN. Então deixa eu pegar aqui, Ctrl V. Então aqui já fala, ó, qual que é a sua URL e o header de autorização. Como eu não coloquei autorização, eu vou apagar essa parte, tá? Vou só colocar o URL, mas recomendo que utilize a autorização. Não vou colocar aqui porque é um vídeo de teste, tá? Esse MCP não vai estar ativo depois. Vou vir aqui de volta na minha configuração, vou jogar isso aqui, tá? Essa URL, vou dar um salvar, posso agora fechar, fecho o cloud também, beleza? Venho aqui, abro o cloud novamente. Maravilha. Ó, já notamos que Available Tools, Calculator, tá? Então eu vou falar aqui, ó, use a Tool Calculator para fazer essa conta. Isso, menos isso, vezes isso, dividido por isso. Números aleatórios, eu só quero mostrar a funcionalidade. Com isso aqui, tá? O meu cloud, que inclusive eu nem pago, tá indo lá na minha tool, que eu desenvolvi aqui dentro, tá? Do NHN, executando a tool calculator e gerando a resposta aqui para o cloud. Tá, Gabriel, mas qual que é a grande vantagem aí que você falou? Vamos lá, dentro do NHN eu sei que você já cria coisa legal pra cacete, que normalmente você coloca para usar dentro dos seus AI agents. E se, por exemplo, eu, Gabriel, que já, por exemplo, utilizo o Node Tool do calendário, eu quisesse que esse cloud desktop aqui fosse o meu assistente pessoal sem eu nem ter que entrar no WhatsApp, por exemplo. Ou, melhor ainda, no WhatsApp, o AI Agent que você colocou tá consumindo token, tá te custando, entendeu? E dependendo do uso, pode custar mais do que os $20 que você pode já até pagar, às vezes, se você já paga para o cloud. Ou não pagar se você tiver no gratuito. Então você pode ter um assistente pessoal, por exemplo, ao seu Google Calendar, ao seu Gmail, dentro aqui desse cloud, tá? Com o MCP Server ali do NHN. Então, ó, boom! Ninguém tá falando sobre isso. Cara, essa é a grande utilização. É para isso que o MCP Server dentro do NHN foi lançado. O NHN já é uma ferramenta de construção de workflow. Você pode criar uma tool lá dentro, em vez de ter que desenvolver, codar e dar acesso a ela para o cloud, para o cursor, para o que for que tenha o MCP Cloud, MCP Client, entendeu? Esse é o grande boom, essa é a grande ideia do MCP, entendeu? Você compartilhar tools entre plataformas. Então essa mesma tool eu poderia colocar no cursor, poderia colocar no Windsurf e em qualquer outra ferramenta que implemente o MCP Client. Show de bola? Então essa é a grande sacada do MCP. Então você pode ter, por exemplo, eu vou dar aqui um contexto genérico. Vamos lá, vivemos em um mundo onde a empresa XPTO, a empresa que você trabalha, adotou o cloud como... Ó, pessoal, pode usar o cloud aí, todo mundo vai ter o cloud pago, tá? Pode usar aqui dentro da empresa, tá liberado, liberado. Aí,
tinha um setor ali específico, vamos chamar ali a TI, tinha acesso a algumas informações no banco de dados que só a TI tinha acesso, tá? Ninguém mais podia vir ali e se conectar ao banco de dados para ter acesso ali a um banco que só tem informação que não está em produção, tem só informação ali de dado armazenado já consolidado, só que ainda era só a TI que tinha acesso. Você, como uma pessoa especial ali dentro da empresa, falou, ó, que tal a gente criar uma ferramenta, tá? Liberar para o cloud via MCP, e aí a gente consegue compartilhar isso para todos os setores podem ter acesso por dentro do cloud, ali aquele banco de dados de informações consolidadas que não está em produção, tá? Para análises de dados. Então você vai lá dentro do NHN, cria uma tool que vai acessar a tabela tal para obter informação de tal coisa, uma tool para isso, uma tool para aquilo. Expõe essas tools com o MCP Server aqui do NHN, tá? Pluga essas tools no cloud de todo mundo da empresa e todo mundo da empresa vai ter acesso a fazer consulta naquele banco de dados. Cara, isso é sensacional. É para isso que serve o MCP Server. Show de bola? E agora, como bônus para você que ficou até o final, que eu sei que esse vídeo ficou grande pra cacete, tá? Eu vou te mostrar como que você pode, de fato, utilizar os MCP Servers, que quando foi lançado o nó da comunidade, tinha aquele nó de MCP, que ele tinha a credencial de I/O lá, né? Tinha aquela credencial que você poderia utilizar o STD-IO, para abrir ali os servidores. E muita gente estava mostrando com o do Brave lá e não sei o que. E, cara, isso é legal, isso é sensacional, tá? Beleza? Só que aquele nó é meio problemático, não é tão legal da gente estar utilizando. Aí o NHN, ele fez pra gente o nó MCP Client. E como que eu posso extrair ao máximo desse nó MCP Client se ele só me permite, tá, comunicação com servidores MCP SSE? A Zapier tem, legal, tem algumas coisas que eu posso lá obter da Zapier. E o restante, como que eu faço? Gabriel, eu queria usar o Brave, como que eu faço? Vamos lá. MCP Server Brave. Tá aqui. Tô dentro até do próprio Model Context Protocol, pelo jeito é um servidor oficial, um MCP Server oficial deles. Aqui ele já fala como a gente utiliza, tá? O Brave. A gente precisa dar esse npx -y e aqui o Model Context Protocol para utilizar o server Brave com essa variável de ambiente, beleza? Só que ele também fala, ó, você pode utilizar via Docker, só que aí os comandos é meio esquisito. Como que eu utilizaria isso aí via Docker? Entendeu? Como que eu utilizaria isso aí aqui dentro do meu NHN? Como que eu utilizo o Brave dentro do meu NHN? Então, para isso, eu vou pegar, inclusive foi algo que eu trouxe da própria publicação aqui do NHN, tá? O NHN, quando ele fala para a gente executar ali dentro do cloud, ele fala para a gente utilizar esse Super Gateway. Então, eu fui atrás para entender o que serve, o que é esse Super Gateway. E aí, aqui no GitHub deles, eu vi que, além de colocar ali o SSE para STD-IO, que é o que ele fez para o cloud, ele coloca o STD-IO para SSE. Aí eu falei, opa, então existe aqui uma informação muito interessante que nós podemos utilizar. Eu posso pegar os servers MCP já inventados, é um server que eu quero muito, eu não quero criar ele dentro do meu NHN, por exemplo, ou criar a comunicação com aquela API, e jogar ele para SSE, falei, interessante, né? Muito interessante. E aí, eu entrei aqui porque eu quero pegar aonde eu vou nas variáveis de ambiente, mas eu acho que eu já sei o que eu preciso fazer mesmo. Então, esse Super Gateway também faz o caminho inverso para a gente. Então, baseado nisso, eu vou mostrar aqui para vocês, então, uma stack
eu vou subir essa do Brave, tá? Eu vou subir isso aqui, um servidor SSE do Brave. Então, para isso, eu vou precisar de uma chave de API lá do Brave também. Brave API Key. Ah, Gabriel, todo mundo mostrou do Brave. Por que você também vai mostrar do Brave? Cara, poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser qualquer um. Eu só estou exemplificando aqui com o do Brave. Deixa eu digitar a minha senha. Será que é essa? Só vou exemplificar aqui com o do Brave, porque vai ser um que só precisa de uma variável de ambiente, papapá, vai ser coisa tranquila da gente fazer. Se eu, de fato, lembrar, eu achava que aqui era com a credencial do Google. Não é. Deixa eu ver se é essa senha. Não é essa senha. Então, beleza. Vamos pegar outro MCP Server ali que vai ser melhor, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro MCP Server aqui do próprio Model Context Protocol, né? O oficial. Vamos ver esse aqui como que funciona. Ele tem aqui como que você pode subir com o Docker, mas isso aqui é para você colocar dentro do seu cloud, por exemplo. E ele também aqui tem o por NPX. Então a gente vai utilizar aqui o do NPX. Show de bola? Vou vir aqui no meu container e vou criar uma stack do Puppeteer. Calma aí, como que é o nome? Puppeteer, com 2 P's e 2 Z mesmo. Beleza. Vou trazer aqui, ó, a stack para vocês, tá? Eu tinha uma do File System que eu criei como teste. Eu vou trocar aqui para o Puppeteer, tá? Eu selecionei o primeiro, vou dar um Ctrl V aqui para tudo virar Puppeteer. Opa! Deixa eu copiar aqui de novo. Seleciona, Command D ou Ctrl D, Ctrl V. Pronto, tudo virou Puppeteer, beleza? Que tinha aqui nos serviços. Vou chamar isso aqui, por exemplo, de Puppeteer, tá? Vou jogar aqui também a Puppeteer. Show de bola. Eu já estou fazendo a configuração aqui do Tryfic, puppeteer.g2ngroup.com, aqui na porta 8000, tá? Já tá aqui, ó, tudo nas minhas networks, tudo bonitinho. Eu preciso pegar esse comando aqui do npx lá do Puppeteer. Então eu vou vir aqui, ele é o server Puppeteer. Então eu vou copiar, vou vir aqui na minha stack de novo e vou colocar o server Puppeteer. Beleza? Deixa eu pegar aqui mais uma informação. Beleza. Não preciso de outros parâmetros. Vou apagar aquele barra aqui, que isso aqui está a mais. Então, beleza. npx-y, Model Context Protocol, Server Puppeteer. Eu quero que rode na porta 8000, beleza? Agora, se eu fizer o deploy disso aqui, tá? Qual que vai ser a parada? Esse Super Gateway, ele vai expor para mim, tá? O Puppeteer. E aí ele tá falando, ó, tá exposto em localhost, tá? 2.8000/SSE. Vamos lá, vou exemplificar o que eu tinha dito anteriormente. Isso aqui tá rodando dentro do meu NHN, tá? Ó, tá rodando dentro do meu Docker Swarm, o mesmo que tá o meu NHN. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, http, tá? O nome do serviço é Puppeteer, tá? Qual que é a porta que eu coloquei lá? Coloquei na porta 8000, beleza? Barra o quê? SSE. Lembra que apareceu ali pra gente, ó? Na stack. Barra SSE. Show de bola. Não tem autenticação. Se eu quiser selecionar as tools, ele vai lá bater no servidor, tá? Vamos ver se eu digitei certo o nome do serviço. Deixa eu olhar aqui. Achando que eu digitei o nome do serviço errado. Puppeteer. Não. Beleza. Só demorou um pouquinho mesmo, tá?
ele trouxe aqui, ó, todas as tools do Puppeteer. Caramba, cara, se você não deu like nesse vídeo ainda, pelo amor de Deus, cara, desce ali embaixo, dá o like, manda... Meu Deus, Gabriel, que isso? Ninguém me mostrou isso, ninguém me ensinou a fazer isso. Ó, o que é o Puppeteer? Ele é uma ferramenta, tá? Que é utilizada para o pessoal que faz scalping, tá? Então ele consegue acessar os sites, tirar screenshot, gerar PDF, blá, 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 um monte de coisa, inclusive entrar e fazer buscas dentro do site, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente não vai ver isso acontecendo visualmente, como se eu estivesse rodando dentro do meu navegador, tá? Mas eu vou plugar aqui, ó, pluguei a tool, vou deixar como todas permitidas. Vamos ver se esse AI Agent vai conseguir. Acesse o Google com a tool do Puppeteer. Então eu vou falar acesse o Google.com. Não vou colocar o endereço não, vamos ver se ele vai acionar ela. E aqui deu um erro. E o que é esse erro aqui? Esse erro é porque no Super Gateway não tem ali o Puppeteer, entendeu? Então por isso que ele está dando esse erro. Infelizmente, eu peguei o Puppeteer, que o Puppeteer depende do navegador, precisaria que a imagem lá do Docker tivesse, tá? Eu vou trazer a solução para esse problema, não nesse vídeo, porque esse vídeo já tá grande, beleza? Mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente isso. Então, o que eu vou fazer? Só para finalizar o assunto, eu vou pegar uma stack que eu tinha subido aqui anteriormente, tá? Essa stack aqui, ó, do Server File System, exatamente a que eu usei como base para editar e fazer a do Puppeteer, tá bom? Essa aqui, ela basicamente é para fazer operações no sistema operacional, em disco ali, criar arquivo, criar pasta e coisas do tipo, beleza? Então, eu vou ativar essa stack aqui, que ela estava desativada. Beleza. Vou copiar o nome do serviço aqui, porque eu não quero usar ela externamente, tá? Então, vou vir aqui, pegar o serviço, vou jogar aqui e vou verificar quais são as ferramentas que ele vai me disponibilizar. Red File, Red Multiple Files e N outras aqui, ó. Beleza? Então, eu vou permitir todas aqui as tools para o AI Agent, tá? E eu poderia também compartilhar o endereço externo, tá? Que é esse aqui, ó. O porquê eu não vou fazer isso agora, porque eu estou dentro do mesmo, da mesma infraestrutura. Eu não quero jogar para a internet para voltar. Então, é isso. Vou vir aqui e vou falar. Consegue listar as informações de diretórios dentro do USR? É uma pasta, um diretório ali dentro do Linux, tá? Então ele já trouxe aqui para mim, ó, bin, lib, local e sbin. Eu vou falar o que tem na local, tá? Então aqui, ó, ele já está utilizando um servidor, tá? Ó, docenv, trouxe um monte de coisa. Ele já está utilizando o servidor MCP, que era um servidor stdio, para convertido em SSE, e a gente utiliza ele dentro do nosso NHN. Eu vou falar aqui, ó, crie uma pasta na raiz do usuário. Então aqui eu vou falar para ele criar uma pasta. A nova pasta foi criada com sucesso, tá? Ali na raiz do usuário. Beleza. Consegue criar um arquivo de texto hello world lá dentro? Beleza, o arquivo de texto hello world foi criado. Então eu vou falar liste a pasta para mim.
Maravilha. Tá aqui a pasta, ó, nova pasta. E tem o Hello World aqui, ó, o file aqui dentro. Beleza? Deixa eu ver aqui o que foi acionado. List allowed directors e depois list director barra, né? Então ele listou lá o barra e já tem aqui ó, a nova pasta e o file. Aí eu vou falar o arquivo precisava ser dentro da pasta. Falei para ele que o arquivo precisava ser dentro da pasta, no caso era a nova pasta, né? Vamos ver se ele vai fazer isso aí pra gente. Beleza, tivemos um erro aqui para o GPT-4o Mini na minha organização. Show de bola. Aqui deu erro de TPM, tá? Porque o que acontece? Essa conta que eu estou utilizando dentro desse servidor aqui é uma conta nova. Então, essa conta nova, inclusive, o servidor aqui respondeu coisa pra cacete, tá? Ele pegou o Director Tree. Ele acionou uma tool que traz toda a árvore dos diretórios, tá? Então, essa tool aqui tem coisa pra caramba. Extrapolou o TPM dessa conta nova aqui da OpenAI, beleza? Este é o motivo do erro. Mas, beleza, a gente já sabe que foi criado a nova pasta e o Hello World, tá? E aqui eu vou fazer a prova final para vocês que não é lorota o que eu estou dizendo e o arquivo foi criado mesmo, né? A IA não está mentindo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele servidor SSE que eu criei do File System. Eu vou vir aqui dentro do meu cloud, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar o File System, beleza? A URL vai ser isso daqui. Show, no HTTPS mesmo, porque o Traefik coloca pra gente. Vou salvar e vou reiniciar o meu cloud. Beleza. Cloud reiniciado. Ó, já temos 12 tools. Antes tinha só da Calculator, né? Agora a gente já tem 12. Eu vou falar na raiz do usuário tem quais pastas e arquivos. Beleza, ele vai precisar acionar a tool, tá? Vai listar o conteúdo aqui da raiz. E olha só o que eu já vi aqui, ó. Hello World, o arquivo que a gente criou lá pela NateN, tá ligado? Então, pessoal, isso aqui, cara, é o MCP explicado e utilizado da melhor forma possível, tá bom? Não vem com papinho de guru que tá falando, o MCP é mais inteligente, você não precisa dar instrução sobre a tool e bababá. Não é assim que acontecem as coisas. O MCP, ele basicamente coloca e padroniza ali, coloca o protocolo, né, para comunicação de tools entre clientes e servidores, tá, de tools. Então, imagina um MCP Server como um servidor de tools. Alguém implementou alguma coisa, tá, que a gente tem vários MCP Servers, tanto os communities quanto também os próprios ali da Anthropic, né? Esses aqui são os reference servers, beleza? Esses aqui são servidores oficiais de terceira parte, beleza? E também temos os community servers. Então alguém foi lá e desenvolveu essa parada. O do Airbnb é outro que o pessoal mostrou bastante. Alguém foi lá e desenvolveu essa parada, tá? Só que você quer utilizar no seu NateN. Como que você faz? Você pode usar o Super Gateway. E aí você transforma em SSE e utiliza no seu NateN. Vou usar no cloud? Você pode utilizar diretamente aqui. Quero criar um
Para utilizar no cloud, você pode vir aqui no NHN e criar um. Você não vai precisar codar o seu servidor, como o pessoal aqui da community, tá? Ou os outros codaram os servidores para conseguir liberar para vocês. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Falei de MCP pra caramba, tá? MCP sim é o novo hype, MCP sim é o futuro. Eu queria prender você mesmo até esse final de vídeo para que você de fato saísse daqui entendendo sobre o que é MCP, o que o MCP de fato faz, tá? Ele não é algo que, meu Deus, vai automatizar todas as minhas tools e a IA vai saber o que tem que usar. Cara, ela vai continuar como se a mesma coisa estivesse plugado direto ali no nó de AI Agent, beleza? Só que ele consegue compartilhar para outros clientes. Aqui eu mostrei no cloud, eu poderia pegar o cursor e conectar essas tools. Eu poderia criar uma tool, como eu dei o exemplo ali da empresa que quer adotar o cloud como assistente pessoal e liberar uma base de dados lá de dentro da empresa para ele. Cara, isso é possível de ser feito com essa criação do MCP Trigger aqui, do NHN. A gente pode fazer isso e colocar para qualquer MCP Client consumir, beleza? E com o MCP Client Tool aqui, a gente pode se conectar a outros MCP Servers, só que só como SSE. E aí, se eu preciso, eu posso pegar um servidor stdio do MCP Server, aqui daquela lista que eu apresentei agora há pouco, aqui dessa lista, certo? Um ponto de atenção, tipo assim, o do Puppeteer, o do Airbnb, alguns MCP servers, eles precisam de algumas instalações a mais dentro ali da stack, tá? Que você vai subir, por exemplo, ali no seu container. Então não é simplesmente, vou subir e tá tudo bem. Não, porque, por exemplo, o do Puppeteer deu erro pra gente porque faltava o quê? O Google Chrome, não tinha o Google Chrome dentro daquela stack que nós subimos. Então, para ele funcionar, precisaria disso. Mas, algumas coisas a mais que precisaríamos fazer, mas isso também funcionaria, tá? A gente daria para fazer isso. E alguns outros, que é basicamente integração de API, cara, é só subir ali com o Super Gateway que vai funcionar, entendeu? Se ele não roda nada assim muito específico, que precisa de uma instalação à parte dentro do sistema operacional ali da stack, ele vai funcionar sem problemas, beleza? Então, desmistifiquei tudo aqui sobre MCP, beleza? Espero que esse vídeo tenha somado. Já manda aí para todos os seus amigos que tá caindo em papinho de guru, que MCP faz tudo sozinho. E espero você no próximo vídeo. Até mais!